Boa noite a todos os irmãos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez. Queridos irmãos, vamos nos colocar em uma posição confortável, serenarmos nossos pensamentos, nosso coração e vamos vibrar com as melhores energias possíveis. As energias da paz, do amor, da compreensão, do carinho, da harmonia, do respeito e da gratidão. Vamos elevar nosso pensamento ao alto e agradecer por este dia, com saúde, com paz e esperança em dias cada vez melhores. Que possamos receber com este Evangelho o esclarecimento necessário, com a permissão de Deus nosso Pai e o auxílio de nossos mentores espirituais, os amigos espirituais e os mentores espirituais da nossa casa Eulália Nogueira. Muito obrigada, que assim seja. O Evangelho de hoje é do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 24. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nítidos traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade deste envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, se torna o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eterniza cada vez mais, até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos mais elevados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transformarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, se pode dizer que ela é limitada aos mundos inferiores, dependendo do espírito. Por conseguinte, ele se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual o liga seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859.
No item 24, esse item começa com uma pergunta que foi respondida pelo Espírito São Luís, em Paris, 1859. Kardec pergunta quais os limites da encarnação, e São Luís esclarece que a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Sabemos que o homem é constituído de alma, que é o espírito encarnado, de perispírito, que é o corpo espiritual que envolve o espírito encarnado e desencarnado, e o corpo físico. Sabemos que o espírito é criado simples e ignorante. Então, quanto mais próximo da sua origem, ou seja, da simplicidade da ignorância, mais grosseiro e materializado é o envoltório espiritual, o perispírito, pelo qual ele se expressa e se manifesta. O mesmo acontece com o corpo físico nos mundos materiais. Quanto mais atrasado é o mundo, mais ignorantes são os espíritos que o habitam. Por isso, maiores são as dificuldades materiais e espirituais pela necessidade do desenvolvimento intelectual e moral da criatura. À medida que o espírito vai evoluindo, seu perispírito também vai se alterando, diminuindo sua materialidade, de forma que ao atingir o grau de espírito puro, esse corpo espiritual também perde toda a materialidade, confundindo-se com o próprio espírito, que então se manifesta envolto numa luz ou mesmo como uma luz. Não esquecemos que os mundos não, são sempre adequados ao adiantamento de seus habitantes, evoluindo também na dependência da evolução deles. Em mundos bem mais elevados do que a Terra, seus habitantes são livres para viajar por toda parte do universo, em missões. Assim, quanto mais evoluído o espírito, mais livre, porque sabe usar da liberdade que tem. Por outro lado, quanto mais inferior for o espírito, mais preso está ao mundo em que habita. Neste momento, meus queridos irmãos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, e os amigos espirituais que estiveram nos orientando e nos intuindo para mais uma reflexão do nosso Evangelho. O Evangelho de luz, amor, esperança e fraternidade. Que possamos seguir nossa jornada na busca do melhoramento, dia após dia, cada um de acordo com seu grau de evolução e de entendimento. Que este Evangelho do Cristo seja mais uma semente necessária para nosso aprendizado neste corpo físico, auxiliando o nosso espírito nesta caminhada rumo ao infinito. Agradecidos e fortalecidos, sigamos na esperança de dias melhores. Que nosso Pai Maior esteja sempre conosco, que os irmãos mais necessitados recebam as bênçãos necessárias para seu bem-estar, que os enfermos sejam amparados com muita luz, que nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo inteiro recebam a luz necessária. Que as nossas águas sejam fluidificadas e purificadas, transformando-se no remédio necessário tanto para o corpo físico como
para o corpo espiritual, de acordo com o nosso merecimento e segundo a vontade do Pai. Muito obrigada por tudo, que assim seja.